Fuga de 10 detentos durante o fim de semana no complexo penitenciário do Vale do Itajaí, mais conhecido como a penitenciária da Cayanduba, chamou atenção para a segurança do local. Na reportagem que foi exibida ontem, da repórter Dayana Brocardo, a nossa equipe levantou questões sobre a administração do local, que é quase toda tocada por uma empresa terceirizada. Eu converso ao vivo com a repórter Dayana Brocardo, porque o Departamento de Administração Prisional, DEAP, repassou alguns dados em resposta às nossas indagações. É isso mesmo, Day? Boa tarde. Olá, boa tarde, Caleb, boa tarde a todos. É isso mesmo, viu? Depois dessa reportagem que foi exibida ontem aqui no Balanço Geral, levantando alguns questionamentos sobre a questão da administração e também da segurança lá do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, o DEAP, que se chama agora Secretaria de Administração Prisional, respondeu esses questionamentos. Mas vale ressaltar que essas questões que foram enviadas para eles ontem, ainda antes da gente exibir a reportagem, já tinham sido feitas, já tinham sido questionadas desde julho. A gente tinha feito pelo menos 4 ou 5 contatos com a assessoria de imprensa desde julho para cá, tentando esclarecer alguns desses detalhes, e só ontem é que tivemos então a resposta sobre algumas situações. Bom, primeiro eu vou falar então sobre o número de detentos que existem hoje lá no complexo, que é conhecido como Complexo da Cayanduba. Ele tem então o presídio masculino, que tem 1.122 detentos, e tem a penitenciária masculina com 1.435 presos. 499 deles estão cumprindo pena em regime semiaberto. Veja que ontem a nossa estimativa era de aproximadamente 2.000 presos, mas na verdade os números oficiais apontam 2.557 presos hoje no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, que é conhecido como a Cayanduba. Bom, sobre as condições de trabalho e o número de agentes de segurança que trabalham lá dentro, cuidando da segurança dos presos que são da empresa terceirizada, a resposta é a seguinte: o Estado diz que são 39 servidores efetivos do Estado que atuam lá no complexo, o restante dos funcionários são todos da empresa terceirizada. O contrato com a empresa cogestora do presídio e da penitenciária prevê que todas as condições de funcionamento das duas unidades sejam plenamente atendidas em número de funcionários, insumos, assistência médica e social, e que na fiscalização da prestação dos serviços até o momento não foi identificada nenhuma irregularidade. Então, tudo que foi questionado ontem, por enquanto, o Estado não tem conhecimento dessas denúncias feitas, então, pelos ex-funcionários. Sobre a hora da fuga, que foi também um questionamento que nós fizemos a eles, né, o turno de trabalho da penitenciária começa às 5 horas da manhã, que foi o horário aproximado da fuga dos 10 detentos. Segundo os registros internos da ocorrência, todo o protocolo foi seguido em tempo hábil. O DEAP preferiu não comentar a informação que nós divulgamos aqui, sobre que foi repassada pela Polícia Militar, que a fuga foi por volta das 5 horas, mas que a PM só foi chamada por volta das 6h30, e por conta desse espaço de tempo, já não havia mais muito o que ser feito em relação a buscas pelos presos que conseguiram fugir. Bom, sobre as guaritas, que também foi uma observação que nós fizemos, né, que nós não percebemos agentes de segurança nas guaritas, a resposta é a seguinte: de acordo com eles, somente ficam sem segurança essas guaritas, que são aquelas torres de observação, quando os agentes responsáveis estão em ronda terrestre, no entorno da unidade, e que o local possui vidro espelhado, ou seja, não é possível que a pessoa veja se há um fiscal ali ou não. Então, tem essa observação em relação às torres de observação. E aí, em relação aos contratos, que também nós levantamos esse questionamento, na matéria a gente mostrou que existem hoje 9 contratos do DEAP, do Sistema Prisional, com a empresa que faz a prestação de serviço, e que os valores somam aí mais de 90 milhões de reais. A empresa não possui exclusividade com o Sistema Prisional e tem com o Estado outros contratos de vigilância e servidores administrativos terceirizados. Essa foi a resposta. Mas no nosso levantamento sobre os contratos, nós somamos apenas aqueles contratos que são exclusivamente com o Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, não com os outros serviços que a empresa também presta serviço. Então, com o complexo, sim, são 9 contratos que somam aí mais de 90 milhões de reais. Caleb, essas são então as explicações do Estado
para alguns dos questionamentos que nós trouxemos ontem aqui nessa reportagem. Em relação aos presos, por enquanto não temos informações, viu? Os 7 que ainda continuam foragidos não foram encontrados. Voltamos com você. Muito obrigado, Daiana Brocardo. Infelizmente, o governo do estado não respondeu todas as nossas indagações. Não é verdade, gente? O Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo. Eu não estou falando aqui da América do Sul, não, pelo contrário, do mundo. O país na 3ª colocação do ranking com mais número de presos é o nosso país. E algumas indagações a gente fica realmente com aquela pulga atrás da orelha. Como, gente, não responder que às 5 horas da manhã a fuga teria acontecido e só depois das 6 ela foi informada para que a polícia pudesse fazer as rondas? São situações que nem a gente consegue responder, só imaginar.